A paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Café e Palavra, nosso Café e Palavra matinal, e estamos aqui para aprendermos um pouquinho do Evangelho de Marcos, o Evangelho expositivo. Somos da Assembleia de Deus Missão Central em uma experiência online. Nós estamos aqui porque Deus assim nos presenteou e nos deu a possibilidade de nós estarmos aqui, Café e Palavra. O tema de hoje, o maior no reino dos céus. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 37, em o nome de Jesus. Nós vamos ler tão somente o versículo 37, que é a nossa abertura, nós oramos, aí nós meditamos na palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos nesta manhã maravilhosa, né? Nesta manhã de quarta-feira, manhã feliz, alegre. Ontem nós falamos no culto sobre a importância de nós acordarmos bem, acordarmos naquilo que Deus falou a respeito de nós, não que as pessoas falam a respeito da gente, não que às vezes a gente tem a visão de nós mesmos, às vezes uma visão depreciativa, mas que nós tenhamos a palavra de Deus, e Deus nos falou que somos filhos dele. Ele nos perdoou, nos limpou dos pecados e nos traz amor e muita paz, e somos feitos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então eu estou alegre, você também está alegre em nome de Jesus. E no Evangelho de Marcos, capítulo 9 e versículo 37, tem esse versículo em tela que você está vendo aí. Qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe, não a mim, mas aquele que me enviou. Interessante isso, né? Amém? Vamos orar, irmãos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus nos dê uma boa palavra. Conforme nós fazemos todas as manhãs, eu peço para você, então, segurar a sua Bíblia em nome de Jesus, e nós fazemos aquela oração que você já conhece, em o nome de Jesus. Segure a sua Bíblia, se você não estiver dirigindo, obviamente, mas oremos. Senhor meu Deus, esta é a minha Bíblia, ela é a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é semente. Faz do meu coração terra fértil pelo teu Espírito Santo, Senhor. Planta em mim a tua palavra, para que possa crescer uma fé genuína, e esta fé genuína apontar para as obras, que são frutos, e que os frutos possam crescer e permanecer na tua presença, em o nome de Jesus Cristo. Muito bem, café e palavra nesta manhã de quarta-feira, mais do que abençoado, eu estou alegre, você também deve estar alegre, e nós vamos aprender do Evangelho expositivo de Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 31, em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, eu quero então fazer aqui a leitura que nós temos, do versículo 30, 31 e 32. Eu quero falar com você aqui, dividir esses versículos em 3 cenas. Você imagina como se você estivesse observando um filme de história, um filme real, obviamente, que é a história do nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus está caminhando e tem 3 cenas diferentes, e nós vamos passar por cada uma delas em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós falamos no último programa foi que Jesus curou um jovem lunático. Lembra que Jesus não se dirigiu diretamente ao jovem lunático ou aquele que estava possuído por uma força demoníaca, por espírito demoníaco, espírito mudo e surdo, diz o médico Lucas, mas Jesus cura primeiro o coração do pai, dizendo assim, tudo é possível ao que crê. O pai, muito feliz, arrependendo-se da sua incredulidade, diz, Jesus, eu creio. Me ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, ajuda em minha incredulidade. Ou seja, Jesus curou primeiro
o coração do pai e depois realizou o milagre na vida do filho. Milagre maravilhoso ao ponto de que a criança ficou caída depois de ser liberta dessa possessão demoníaca e Jesus o toma pela mão e o levanta e traz. Bom, vai dizer assim, Marcos sempre tem e depois e após porque é um evangelho da ação, que registra a ação de Jesus. Vejamos o versículo 30. Depois, tendo partido dali, passaram pela Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse. Quer dizer, que soubesse tudo que o milagre que ele havia falado. Dentro desse milagre, do texto desse milagre, ele fala mais uma vez que ele precisava morrer, é mister que ele teria que morrer na cruz para salvar os nossos pecados, para que a luz entrasse em nossa vida, as trevas deveriam ser dissipadas. Então, irmãos, ele mais uma vez chama a atenção dos seus apóstolos sobre a questão de que ele deveria padecer. E os seus apóstolos estavam em dúvida, porque eles esperavam um Jesus, um rei terreno, aquele que se sentaria no trono de Davi para reinar Israel. Haja vista que neste momento o reino de Israel está sobre o império, sobre o cuidado, sobre a pressão, o jugo do império romano. Então eles esperavam que Jesus viesse como um rei, mas Jesus veio em humildade. Jesus veio para humilhar-se a si mesmo, e tendo morte de cruz, escreve o apóstolo Paulo, para que nós tivéssemos luz, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Então Jesus está caminhando e não queria que ninguém soubesse dessas coisas até o momento dele, até o momento exato. O minuto, a hora, os segundos estavam contados, porque Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, irmãos, ele nessa passagem no versículo 30, ele não queria que os apóstolos denunciassem ou começassem a falar tudo aquilo que ele estava ensinando, porque haveria um tempo certo para o seu julgamento, morte, e o mais maravilhoso, como esta manhã raiou, ele raiou ao terceiro dia, que foi um domingo de madrugada, onde aquelas mulheres o procuraram, e o túmulo estava vazio. Olha aí, Versículo 31, porque ensinava a seus discípulos, eles dizia, olha aí, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão e morto ele, depois de 3 dias ressurgirá. Versículo 31, capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Mais uma vez ele está insistindo que o Filho do Homem, que é Jesus, ele mesmo falando dele, o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos dos homens que iriam matar, e assim o fizeram. E morto ele, ressurgiria ao terceiro dia. Mas eles não entendiam o que Jesus está dizendo, porque na cabeça deles o filtro que tinha no olhar desses apóstolos era um Jesus com um reinado terreno, não com o reinado do reino dos céus, Aquele que se assentou à destra de Deus, depois de ressurgir, ficou 40 dias ainda com seus apóstolos, discípulos, com a sua mãe, com seus irmãos, enfim, e aí ascendeu ao céu. Esse mesmo Jesus que de lá veio e voltou, eles não compreendiam dessa forma. Eles entendiam que Jesus vinha para libertar Israel das mãos opressoras do Império Romano. Mas isso eles não entendiam. E como nós sabemos isso? Porque no versículo 32, que está em tela, está dizendo assim, mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. Porque tudo que eles falavam na frente de Jesus havia um ensinamento. Jesus não jogava a palavra fora, Jesus não desperdiçava nenhuma palavra e não desperdiça nenhuma palavra, irmãos. Nenhuma palavra que Jesus fala na nossa vida cai por terra. Ela subsiste eternamente. A palavra, ela é toda poderosa porque Jesus é o dono dessa palavra. Ele que inspirou Marcos a escrever este evangelho, a cada letra, a cada formato, a cada texto, da forma que Marcos registrou esse texto, assim como Lucas, João e Mateus também, mas é muito peculiar o que Jesus faz na vida dos autores da Bíblia inspirados por Deus. Mas eles, no 32, não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. Eles estavam cuidadosos, porque eles não haviam entendido o que Jesus estava falando.
E qual era a parte da fala de Jesus que eles não entendiam? Que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, que o matarão, ou que matariam, que já matou. Morto ele, depois de 3 dias ressurgiria, e ressurgiu. Jesus ressuscitou. Aliás, eu tenho alguns amigos que vão até a terra de Israel, e quando chegam lá, eles me falam, realmente é impressionante, o túmulo está vazio. Óbvio que o túmulo estava vazio. De todas essas pessoas que se falam, as pessoas estão no túmulo, mas de Jesus, Jesus não está. Por quê? Porque no terceiro dia, ao terceiro dia, pela madrugada, ele ressurgiu, nos dando alegria e vitória em o nome de Jesus. E o versículo 33, essa é a primeira cena. É a cena de Jesus, né? Caminhando, passando pela Galileia, conversando, explicando da sua morte, mas eles não entendendo, tendo medo de perguntar a Jesus. Esta é a primeira cena. Jesus continua andando com seus apóstolos e discípulos. E vamos ver o versículo 33. O versículo 33 vai dizer, chegaram em Cafarnaum. Olha a segunda cena. O segundo ato, né, da história. Jesus sai, passa pela Galileia, chega em Cafarnaum, onde eles residiam, voltando. E aí, estando ele em casa, Jesus em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho? Olha só que coisa interessante. Eles não tiveram coragem de perguntar o significado daquilo que Jesus havia dito e ensinado a eles. Mas houve ali uma discussão no caminho. Jesus vinha com esses apóstolos, imagina, até chegar em Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, ele entra em casa e vira para eles, após estarem em casa, o que vocês estavam discutindo? Eles não estavam discutindo a respeito daquilo que Jesus falara e eles não entenderam. Eles estavam discutindo a respeito de outra coisa. 34. Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Qual deles era o maior? É nesse momento que Jesus percebe que eles haviam caminhando, obviamente Jesus está caminhando à frente, esses apóstolos, os apóstolos de Jesus estão atrás, e eles discutem. E qual é o motivo da discussão? Eles não estão interrogando uns aos outros, ou ao mesmo Jesus, sobre a morte de Jesus e ressurreição ao terceiro dia. Eles estão discutindo sobre quem seria o maior. Por que eles estão discutindo isso? Lembra porque eles não entendiam o que Jesus estava ensinando? Porque o filtro que estava nos olhos desses homens era um filtro de um Jesus terreno, que Jesus, sendo rei, libertaria Israel de Roma. Se esse filtro também estava na pessoa, na pessoa deles, enxergando Jesus, o filtro deles mesmos também estavam acionados. Ou seja, se Jesus vai ser rei aqui em Israel, que seremos nós? Você, Pedro, quem será? Eu caminho mais perto de Jesus. André, não, mas eu fui o primeiro a ter encontro com Jesus. Eu estava com João Batista, encontrei com Jesus, chamei André. Jesus foi ao mar da Galileia, viu eu e Pedro, e depois viu os 2 irmãos, João e Tiago. Então, não, João pode, não, mas eu sempre estive com Jesus, eu estou com Jesus. Eles haviam discutido a respeito de quem seria maior. Maior aonde? Maior onde, perdão? No reino terreno de Jesus. Mais uma vez, o filtro estava sobre os olhos desses homens. Eles não entendiam o que Jesus falara sobre a morte e ressurreição, e agora eles não entendiam sobre o reino de Jesus. Eles achavam que Jesus restituiria um reino terreno, dando a Israel a liberdade do governo de Roma. Mas vamos ver uma coisa mais interessante. Vamos no 35 agora. O que Jesus faz no 35? Olha só. Versículo 35. E ele, sentando-se, Jesus sentou aquela multidão que o seguia quando ele fez o milagre do pão e dos peixes, a multiplicação nos 2 milagres. Ele falou, peraí, eu sei muito bem do que vocês discutiam. Eles não queriam falar com Jesus porque estavam com medo. Estavam atemorizados, não queriam falar do que eles estavam discutindo. Jesus sabia
Jesus esperou o momento certo, o momento oportuno. Sentou-se e chamou os 12 apóstolos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Essa é a terceira cena. A terceira cena da nossa história real de Jesus Cristo. A primeira cena, Jesus está saindo, passando pela Galiléia e conversando. E eles estão discutindo, e Jesus está ensinando sobre a sua morte e ressurreição. A segunda cena, eles chegam em Cafarnaum. Agora, a terceira cena, ele está dentro de casa, assentado, fez assentar os 12 e falou para eles: se vocês quiserem ser primeiro, saiba que serão derradeiro e servo de todos. Por quê, irmãos? Olha que profundidade que Jesus está trazendo aqui para os seus apóstolos. Quem foi Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é ainda. Jesus fez os céus e a terra, isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Em João, Deus fez todas as coisas através de Jesus, que diz que sem ele, tudo o que se fez não se faria. Jesus criou os céus e a terra. O Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1, está em consonância com Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Jesus fez todas as coisas. Foi pela palavra que foram feitas as coisas. Em 1 João, o Evangelho de João, o apóstolo que sentou aí para ouvir esse ensinamento de Jesus, ele escreveu: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, P maiúsculo, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então, irmãos, ele fez todas as coisas. E ele diz, o apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, que ele se humilhou a si mesmo, tomando forma de homem, e apanhou, e foi abatido, e morreu, e teve morte, e morte de cruz, que é uma morte vexatória, a pior morte que existia na época. Ele morreu. Então, irmãos, ele se humilhou para que Deus, o Deus Pai, Abba Pai, o exaltasse. Olha o exemplo, o ensinamento de Jesus, ele falando para os seus 12 apóstolos: se você quer ser o primeiro, seja o servo, porque no reino dos céus, o servo, ele é reconhecido, aleluia, como aquele que veio enviado por Deus. E aí o que ele faz no versículo 36? Tomou uma criança, pô-la no meio deles e abraçando-a disse. Tomou uma criança, colocou esta criança no meio deles e abraçando esta criança. Precisamos recorrer aqui a uma fonte histórica, né? A história familiar. O que era uma criança na época de Jesus? Não porque Jesus queria, mas a criança é pesado isso que eu vou falar, mas em muitas sociedades daquela época, a criança era tida como um animal de estimação especial. Não havia em muitas famílias a compaixão e reconhecimento de uma criança. Principalmente no mundo romano. Foi por isso que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Não havia compaixão. Estava entre eles uma criança, e uma criança no meio deles significava nada menos que nada. E Jesus vai ensinar uma lição maravilhosa. Pega esta criança, que é nada menos que nada, e vai dizer o quê? Qualquer que meu nome receber uma destas crianças, humildade, a mim me recebe. E qualquer que me recebe, a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Aquele que recebe uma criança, recebe Jesus. Aquele que recebe Jesus, recebe aquele que enviou, o Deus Todo-Poderoso. Que lição maravilhosa! Jesus usou a figura de uma criança para dizer que a humildade faz parte do caráter cristão. E não só usou uma criança. A criança não era nem permitida cruzar a conversa deles. Mas Jesus fez o quê? Pegou esta criança, que não tinha valor nenhum ali naquela conversa,
coloca ele no meio dos apóstolos. E não só faz isso, ele abraça aquela criança, dando importância àquela criança, dizendo a eles, esta criança, que a sociedade diz que não vale quase muita coisa, na sociedade romana, histórica, eu abracei para te dizer uma coisa, que a humildade tem que ser desta forma, como essa criança. Porque se você, apóstolos que estavam discutindo no caminho, a respeito de quem seria maior, aquele egoísmo, aquele narcisismo, conseguir receber uma criança dessa, que ninguém dá valor, aí você estará preparado para me receber. E aquele que estiver preparado para me receber, receberá o Deus Todo-Poderoso. Lição de humildade. Arrogância precede a queda. Nós não somos nada. Nós somos aquilo que Deus é em nossa vida. Nós não podemos ter o nariz em pé, a arrogância. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Mas não é no outro homem, é no próprio homem. Ou seja, maldito o homem que confia no seu próprio punho, na sua própria força. Aquele que diz que tem saúde, porque a saúde é com ele, porque... Não. Jesus é que faz todas as coisas. Ele é o provedor. Por isso que esta palavra nos ensina a sempre ter humildade. Jesus disse, aqueles que forem humilhados serão exaltados. Que nós possamos nos humilhar para Jesus, para não termos que nos humilhar para os homens. Porque a humildade nutre a alma do cristão e faz bem a todos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior do reino nos céus, dos céus, Pai, o Filho e Espírito Santo. E Jesus foi humilde. Fique com esta palavra nesta quarta-feira maravilhosa. Deixe Deus trabalhar. Se alegre. Deus é contigo. Mas humildade é um traço de caráter, uma característica de todos aqueles que estão transformados em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus para que Deus nos dê continuidade a esta palavra sobre a nossa vida nesta quarta-feira. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito, meu Pai. Continua nos abençoando, entrando, Senhor, com a tua vontade, meu Pai. Nos ensina como ensinou os apóstolos, Senhor, assentados na casa em Cafarnaum, sobre humildade, meu Pai. Nós precisamos, Senhor, reconhecer a tua guarida, o teu poder, o teu poderio, Senhor. Faça isso, meu Pai, em o nome de Jesus, e crave esta palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e nos dê um dia mais do que abençoado na sua presença, de pura alegria, paz e prosperidade, em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, já nos alimentamos da palavra, vamos para o nosso cafezinho, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã!